Direito Processual pela UERJ, advogado e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. E ele vai falar com a gente um pouquinho sobre execução e tecnologia. Marcinho, mais uma vez, muito obrigado pela pronta aceitação do convite, né? Sempre nos brindando aí em todos os nossos eventos aqui em Juiz de Fora. Fique à vontade, meu caro. Perdão. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir bem? Fico muito feliz aqui com o convite, honrado em participar desse evento, que certamente é histórico, né? Salvo o melhor juízo, nunca tivemos um evento dessa magnitude aqui na UAB Juiz de Fora, com mais de 2.000 inscritos. Então, para mim, também é uma imensa honra fazer parte desse evento que certamente vai ser comentado durante muitos anos, mesmo depois que nós pudermos voltar às atividades presenciais. Então, no primeiro momento, claro, quero agradecer o convite feito pela UAB, em especial aos professores Gerli Nunes, organizador e mentor desse evento, e também o professor Brenner, que, como já disse, né, um grande amigo desde a época em que nós estávamos na faculdade, e hoje também eu tenho a honra de poder considerar como colega e como professor. Aqui, a minha ideia hoje, diferentemente de vários que me antecederam, né, e isso até é interessante, porque quando eu recebi esse convite, eu indaguei, né? Falei, mas será que eu tenho gabarito para falar sobre tecnologia? Eu que sou assim um professor da moda antiga, né? Tanto é que vou me permitir aqui não apresentar slides, não apresentar os mais diversos recursos visuais, porque de fato o meu tema talvez seja o tema que mais está atrasado em relação a todos os outros. E eu tento explicar isso daqui a pouco nesse tempo que tenho para falar. A minha ideia, portanto, é dividir a minha apresentação em 4 partes. O que nós temos hoje, o que já há em vista, o que poderia ainda haver de avanço e o que não pode ser abandonado. Essas são as 4 partes da minha exposição que eu espero conseguir passar aos colegas que agora aqui nos assistem. Bom, o que temos hoje? O que temos hoje na execução é um verdadeiro caos. A execução, como nós sabemos, é o gargalo do processo judicial brasileiro. É importante dizer que não é só do Brasil, né? Pesquisas de direito estrangeiro mostram que a execução é um problema mundial, mas especificamente tratando a nossa. E eu separei para os colegas aqui apenas alguns números, né? Todos eles estão disponíveis no relatório do CNJ, apresentado no ano passado, 2020, e relacionado, portanto, ao ano de 2019, mostrando que, de fato, esses dados, esse caos se comprova em números, né? A primeira questão que a gente pode perceber nitidamente é que, embora o número de processos tenha caído do ano anterior, 2018, para 2019, eram 78 milhões de processos pendentes, e em 2019 eram 77, uma redução pequena, a gente pensar no número todo, esse número de execuções ele não diminuiu, pelo contrário, o número de execuções cresceu. Se nós tivéssemos, portanto, um gráfico, mostraria esse gráfico que o número de processos de conhecimento ele diminui ano a ano e o número de processos de execução ele sobe, infelizmente, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todos os esforços do judiciário e de todos os demais operadores do direito. Só para ficar em alguns exemplos, desses 77 milhões de processos, 55,8% são de execução. No ano anterior, esse índice era de 54,2%. Desse todo, 70% das execuções são de execuções fiscais, o que significa dizer que são 30 milhões de execuções fiscais pendentes no Brasil. Só para os colegas terem uma ideia, apenas o TJ de São Paulo, com 11,8 milhões, e o TJ do Rio, com 5,8 milhões, carregam um acervo gigantesco de execuções que nós sabemos, infelizmente, tem baixíssima chance de êxito. Para ficar ainda em relação aos números, se nós pensarmos a taxa de congestionamento das execuções, ela é muito superior aos processos de conhecimento. Nas execuções, nós só perdemos, se nós pudéssemos dizer assim, para as execuções penais, das penas restritivas de liberdade, que tem um índice de congestionamento de 87,4%. Nas execuções, a taxa de congestionamento médio é de 86,9%. Em alguns casos, como na Justiça Federal, por exemplo, esse número chega a 93%. Ou seja, de fato, significa dizer, se nós arredondarmos esse número para 85%, que a cada 100 processos que entram no judiciário, apenas 15 saem, apenas 15 são baixados. E que significa dizer que, e é importante frisar, que o fato de terem 15 que são baixados não significa necessariamente que eles foram baixados com o recebimento do crédito. Não significa que o credor, nesses 15% de processos aí, ficou satisfeito. Pelo contrário, muitos desses casos
aconteceu foi uma sentença que extinguiu o processo de execução porque não se encontrou bens, porque se decretou a prescrição, por quantos outros motivos presentes no Código que permitem a extinção da execução. Portanto, nós podemos perceber pelos números que a execução de fato precisa ser repensada. Há, claro, diversas iniciativas para se tentar mudar a estratégia, como nós trabalhamos execução, e uma delas é a que eu quero trabalhar aqui, tem a ver com a tecnologia. Se nós pensarmos ainda um pouco mais em relação aos números, nós vamos ver que também a sociedade percebe esse calcanhar de Aquiles. Uma pesquisa recente feita pela Fundação Getúlio Vargas, junto com a ANB, a Associação dos Magistrados do Brasil, mostrou que 64% das pessoas se sentem desmotivadas a procurar o judiciário, basicamente porque consideram que a justiça é muito lenta, burocrática e não resolve seus problemas. Se nós, ainda a partir dessa pesquisa, pensarmos a respeito dos problemas centrais, 93% dos entrevistados consideram que a justiça é lenta, 74% que ela não é eficaz, e 69%, e esse é o ponto que eu quero chamar a atenção, consideram que o funcionamento da justiça não é moderno. Outro dado para reforçar esse meu caos, esse primeiro momento, mostra que as tímidas mudanças legislativas que aconteceram nos últimos anos não foram suficientes para resolver, ou pelo menos para mitigar o problema da execução. Se nós analisarmos o CPC de 2015, que pouquíssimo mexeu na execução, algumas novidades que são aplaudidas pela doutrina, na prática, têm resultados pífios, ou resultados que não podem sequer ser medidos. Por exemplo, o famoso e tão citado artigo 139, inciso 4º, com as medidas executivas atípicas. Além disso, a possibilidade de protesto do título executivo judicial definitivo, presente no artigo 517, a utilização de cadastro de proteção de crédito pelo Serasa-Jude, o 782, parágrafo 3º, que recentemente, inclusive, o STJ entendeu ser aplicável às execuções fiscais pelo tema repetitivo 1026. A possibilidade de penhora de salário, mas apenas para casos superiores a 50 salários mínimos. Portanto, são reformas legislativas que tentam, de certa medida, fazer com que a execução se torne mais efetiva, mas a prática mostra, nesses 5 anos que o Código está em vigor, que isso não tem acontecido. Um outro dado para justificar essa minha primeira parte da exposição é que há uma crise patrimonial, e isso, obviamente, não decorre apenas do processo. Né? Onde não há dinheiro, onde há dificuldade de crédito, onde há dificuldade de acumular patrimônio, consequentemente, há inadimplemento e, por consequência, também há um aumento na ineficácia da execução. Mas, além disso, e esse é um problema que a gente, obviamente, não vai resolver com o processo civil, nós temos também que chamar a atenção, e aqui eu faço expressa menção ao livro recentemente publicado pelo professor Dierles Nunes e pela professora Tatiane Andrade, que, na verdade, é resultado de trabalhos que eles já vinham publicando, principalmente na revista de processo, nos volumes 303 e 304. A verdade é que nós temos ferramentas que ou não são bem aplicadas, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre elas, ou não sequer são alvo de conhecimento da maioria dos operadores do direito, o que mostra, portanto, que essa crise patrimonial só se agrava. A verdade é que essa dificuldade de se encontrar bens é, certamente, se não o principal, um dos 3 principais problemas que nós temos na execução brasileira. A verdade, portanto, é que se nós pensarmos em termos de direito comparado, em direito estrangeiro, nós verificamos que as experiências que foram exitosas só foram exitosas com o auxílio da tecnologia. E aí eu entro, de fato, no tema que a gente vai tratar daqui a pouco. Sistemas como o Bacenjude, o Cisbajude, o Renajude, o Infojude e a Central Notarial de Serviços Compartilhados, o SENSEC, são hipóteses de ferramentas que deveriam ser mais bem utilizadas pelos operadores do direito, mas que, infelizmente, não têm sido. Elas, na verdade, além disso, além de não terem sido bem utilizadas, não estarem sendo bem utilizadas, elas também, em algum caso, demandam atividades manuais, mecânicas ou pouco integradas dos operadores. Não temos um cadastro único de bens, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Passando para a minha segunda parte da exposição, eu disse o que há em vista, o que temos em vista. Bom, aqui eu quero chamar a atenção dos colegas a respeito de 4 pontos específicos. O primeiro é o recentemente publicado, chamado o Cisbajude, que permitiu algo que tem sido nomeado de teimosinha. Na verdade, o que significa isso? Como nós sabemos, o sistema da penhora online é um dos sistemas mais efetivos para se tentar encontrar numerário, em conta corrente, em conta poupança, em investimentos do executado. Mas o sistema, infelizmente, previsto lá no artigo 854 do CPC, ele é bastante falho porque ele exige que o juiz ou mesmo seus assessores tenham que entrar no sistema para fazer esse bloqueio, essa tentativa de bloqueio, e se eventualmente naquele dia, naquele momento, naquela hora, o executado não tivesse numerário em conta corrente, aquela busca seria ineficaz.
Se eventualmente 2, 3 dias depois aquele dinheiro transitasse pela conta do devedor, o sistema não bloquearia, o sistema não conseguiria pegar, a não ser que houvesse ali uma coincidência. Então, o sistema da penhora online tradicional, ele na verdade também era um sistema de sorte. Você tinha que dar sorte de encontrar naquele dia, naquele momento, numerário na conta corrente. Essa ideia da teimosinha, ela vai permitir uma reiteração automática das ordens de bloqueio por até 30 dias consecutivos, o que vai fazer que, portanto, nós tenhamos um ganha-ganha, ganha-ganha, ganha do executado, perdão, ganha do exequente, que não vai precisar, através do seu advogado, ter que fazer petições reiterando o pedido de penhora online, ganha do judiciário, que vai, obviamente, otimizar seu tempo, porque não vai precisar toda hora ter que entrar no sistema, ter que fazer esse procedimento burocrático, e ganha efetivamente o judiciário, no final das contas, com a efetividade da execução, porque se de fato isso acontecer, aparentemente sim, isso vai funcionar, nós vamos ter um aumento, um incremento gigantesco na busca de bens, de dinheiro na conta corrente ou investimentos do executado. Só para ter uma ideia, desde que o Sisbajud foi implementado, os dados mostram que o número de recursos conseguidos recuperar pelo judiciário tem sido cada vez maior. Em 2019, foram 56 bilhões de reais. Em 2020, esse número cresceu para 58,9. Só lembrando sempre que nós, em 2020, tivemos um ano pandêmico, um ano de crise. Então, se nós conseguimos incrementar pelo sistema do Sisbajud, que foi alterado recentemente, a partir de setembro de 2020, para permitir esse incremento na busca de bens, imagine agora com essa teimosinha, a tentativa, portanto, é de fazer com que isso aumente ainda mais. Um segundo ponto que há em vista é a utilização de plataformas online para conciliação e mediação, como, por exemplo, o portal Regularize, da Procuradoria da Fazenda Nacional, que, inclusive, está com prazo aberto até 30 de setembro de 2021, para que o devedor que eventualmente tem até 60 salários mínimos de débito, possa procurar a Fazenda Pública através da própria plataforma para tentar fazer um acordo, tentar entabular um acordo. Portanto, a tecnologia também está auxiliando aí na conciliação. Um terceiro ponto é o sistema de gerência de processos, como, por exemplo, o famoso ELIS, né, do Tribunal de Justiça do Pernambuco, que é um sistema de inteligência artificial que foi desenvolvido pelo próprio TJ de Pernambuco, que permite a triagem de processos de execução fiscal. E fez com que fosse possível analisar em menos de 15 dias 80 mil processos de execução fiscal, algo que levaria o cartório, as pessoas que trabalham no cartório levariam em média 1 ano e meio para realizar todo esse procedimento de triagem. E, por fim, também como o que há em vista, eu queria chamar a atenção dos colegas duas iniciativas do CNJ que estão para serem implementadas, e, portanto, eu não tenho muitos dados, e nem se eu tivesse eu poderia citar, porque se trata ainda de sigilo, mas que eu tive acesso por fazer parte de uma comissão que foi desenvolvida e foi nomeada no final do ano passado do CNJ para estudar a execução civil. Eu e o professor Paulo Lucon, que me antecedeu, nosso presidente do BDP, fazemos parte, junto com outros professores, dessa comissão, e lá, uma das questões que estão sendo tratadas é exatamente o aprimoramento de plataformas digitais, para tentar fazer com que a execução se torne mais efetiva. E aí vou me permitir citar apenas duas, que são essas às quais eu tive acesso. O primeiro deles é o desenvolvimento do Sistema Nacional de Bens Apreendidos, o SNBA, e o segundo é o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, que foi apelidado de Sniper, que vai precisar, pelo que me disseram os autores da medida, de decisão judicial para ser efetivado, mas que vai atender à LGPD, que é uma preocupação interessante que os advogados, obviamente, sempre têm e que o CNJ também está se preocupando. No terceiro ponto, eu queria dizer assim, o que pode ainda ser feito? E aqui eu quero um pouco mais de atenção dos colegas, vou me permitir ser um pouco mais calmo. O que me parece que pode ser ainda feito? Na obra que me referi no começo da minha exposição, que foi recentemente publicada e que é gratuita, do professor Diéry Nunes, ela ali tem diversas sugestões de se incrementar a efetividade executiva, de se aumentar a chance de resposta positiva da execução brasileira. Mas eu queria permitir aqui trazer 4 sugestões, algumas delas são coincidentes com as falas do professor Diéry, da professora Tatiana, também coautora do livro, e outras não. A primeira delas, que me parece fundamental, que haja um cadastro nacional de execuções, né? E confesso a vocês que essa sugestão parece blasé, parece ser retrógrada, mas, infelizmente, isso ainda não acontece, né? Eu não consigo saber se vou negociar com alguém, se eu vou eventualmente comprar um imóvel de alguém, se eu vou eventualmente fazer um contrato qualquer com alguém, se aquela pessoa está sofrendo uma execução. Para isso, eu preciso tirar certidões dos mais diversos tribunais do Brasil.
Há necessidade, portanto, de se falar de um cadastro nacional de execuções, seja para proteger as relações comerciais, seja para também evitar que haja, ou pelo menos diminuir a chance de existência de fraude. Além disso, é fundamental que haja um cadastro nacional de precatórios, seja esses precatórios nacionais, estaduais ou municipais, porque eu mesmo já consegui perceber em algumas vezes situações em que eu executava alguém, aquela pessoa jurídica ou pessoa física não tinha bens em seu nome, eu não conseguia encontrar nada, mas depois eu ficava sabendo que ela tinha recebido ali uma parcela de um precatório municipal, a parcela de um precatório estadual ou federal. Obviamente, portanto, burlando a execução. Se eu soubesse que haveria ali aquele crédito, se eu tivesse um acesso fácil a descobrir sobre aquele precatório, sobre aquele crédito público, eu conseguiria, obviamente, pedir ali a penhora daqueles créditos que estariam por receber. Uma segunda situação, uma segunda sugestão que me parece importante é a ideia de se criar um cadastro nacional de bens registráveis, porque nós sabemos que, eventualmente, alguns bens não são passíveis de registro, portanto, fica mais difícil de as partes controlarem, do judiciário controlar. Mas, em relação aos bens registráveis, deveria haver um cadastro nacional, um cadastro único, com uma chamada base de dados mínima obrigatória. E é importante dizer e mencionar aos colegas que isso já está previsto no projeto de lei 6204 de 2019, que é o projeto que permite, ou pelo menos que tenta permitir, a desjudicialização executiva. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre ele. Mais propriamente no artigo 29 do PL 6204. A outra ideia, que também tem a ver com o Cadastro Nacional de Bens Registráveis, carrega semelhança com o PEPEX português, que está na lei número 32 de 2014 de Portugal, que implementou, muito rapidamente aqui explicando, um sistema prévio de investigação patrimonial. Então, o credor, que eventualmente não sabe se o executado tem ou não tem bens, em vez de ajuizar a ação para depois tentar descobrir se vai encontrar alguma coisa, ele pode buscar via PEPEX, via esse procedimento prévio, buscar tentar encontrar esses bens, e caso não encontre, ele sequer vai ao judiciário, ele sequer vai gastar com custos, ele sequer vai gastar com advogado para promover uma execução que provavelmente vai ser infrutífera. A ideia, portanto, se assemelha a esse PEPEX que eu convido os colegas a conhecerem a partir dessa lei número 32 de 2014. Um terceiro ponto que me parece que ainda pode ser feito, ainda pode ser trabalhado, tem a ver com o tema que eu acabei de citar, que é a desjudicialização executiva, mas de uma forma mais interessante daquela que vem sendo tratada com o PL 6204. Me parece que é fundamental que ela seja integral, que ela seja plena, que ela se dê da forma que eu possa controlar, em todos os casos, seja de execuções judiciais, seja execução extrajudiciais, se o executado está sofrendo algum processo, seja ele um processo administrativo, seja ele um processo judicial. Se nós conseguirmos reunir esses dados, o CNJ certamente vai ser muito importante nisso, nós vamos conseguir, mais uma vez, tratar do cadastro nacional que eu citei anteriormente. Como quarto ponto, como o que ainda pode ser feito, de sugestões, eu coloco aqui e faço aqui expressamente menção, mais uma vez, ao livro do Sodier, a ideia de se falar de uma avaliação e também de uma alienação de bens integrada, como uma espécie de um cadastro nacional de leilões. Porque não parece razoável que, eventualmente, um mesmo bem, um grande imóvel, por exemplo, tem que ser avaliado diversas vezes se aquele executado estiver sofrendo várias execuções. Se eventualmente eu tenho, por exemplo, 10 execuções fiscais tramitando contra uma mesma pessoa jurídica, e ela tem um imóvel que consegue suplantar, que consegue pagar todo esse débito, mas esse imóvel precisa ser expropriado. Eventualmente, não é muito incomum isso acontecer, nós percebemos as 10 execuções fiscais tramitando separadamente, com 10 avaliações sendo feitas, gerando diversos incidentes agraváveis, diversos incidentes que fazem com que o advogado que deseja protelar a execução consiga ter êxito, porque, na verdade, todos esses incidentes poderiam ser reunidos de uma maneira só. Então, se nós fizéssemos uma avaliação integrada, e eventualmente poderíamos tratar aqui até mesmo de uma prova emprestada de um processo para outro, nós conseguiríamos também mais efetividade. A ideia de um cadastro nacional de leilões permite que tenha, portanto, mais interesse e mais efetividade, porque, afinal de contas, hoje em dia não é muito difícil você fazer uma compra pela internet, nessas bases de dados que nós temos todos aí. Porque se voluntariamente eu consigo comprar e vender via aplicativo, por exemplo, porque eu não consigo fazer isso, porque eu não consigo efetuar um lance, porque eu não consigo, eventualmente, arrematar um bem que esteja ali chancelado sob a tutela do Poder Judiciário num leilão judicial. E, para terminar e respeitar o tempo da minha exposição, eu chego aqui na minha quarta e última parte, dizendo o que não pode ser feito. Bom, basicamente, a tecnologia na execução, a meu ver, ela pode se dar de 3 formas: na busca de bens, no iniciamento de processos e também nas formas de decisões judiciais. E aqui, me parece, a grande dificuldade. Eu tenho, confesso a vocês, bastante receio em relação a esse terceiro ponto.
até onde a inteligência artificial, até onde o computador, até onde a máquina, até onde a tecnologia pode ir no que se refere à prática, a efetivamente se dar decisões judiciais. Há, inclusive, um texto bastante conhecido do professor Luiz Greco, que é veementemente contrário a essa possibilidade. Eu não chego a ser não chego a ter tamanha resistência, mas me parece que é fundamental que, com a tecnologia, que certamente vai nos abranger, não há dúvida que isso vai acontecer, isso é inescapável. O que eu não quero que aconteça, e esse aqui é o meu alerta final, é que os avanços tecnológicos não façam que nós retrocedamos em termos de garantias processuais. Para dar um único exemplo do meu tempo pouco que resta, meus 2 minutos, salvo melhor juízo. Citei anteriormente o sistema que faz o gerenciamento de processos no Tribunal de Justiça de Pernambuco, o ELIS, que também é uma iniciativa que tem sido feita em outros tribunais. A informação recente do CNJ dá conta de que há já 47 tribunais trabalhando com alguma forma de inteligência artificial. Todos esses sistemas podem certamente trazer êxito, mas eles não podem, por exemplo, abandonar o contraditório. E aí vou citar apenas 2 exemplos. O artigo 921, parágrafo 5º do CPC, diz que, quando o juiz percebe que há prescrição intercorrente nas execuções fiscais, ele deve, antes de reconhecer a prescrição intercorrente, e esse reconhecimento pode se dar, certamente vai se dar, já está se dando com auxílio da tecnologia, antes de reconhecer a existência dessa prescrição, deve-se ouvir as partes. Não é possível que a tecnologia dispense a oitiva das partes, porque, de fato, pode haver algum equívoco em relação à contagem do prazo. E o segundo exemplo, para encerrar a minha exposição, diz respeito ao fato que nós temos aqui no artigo 854, parágrafo 3º, que é o que trata da penhora online, uma situação fundamental. Nós temos que, antes de aceitar a defesa do executado, nós temos que ouvir o exequente. Muito rapidamente, para quem não está se lembrando, a nossa plateia aqui é muito heterogênea, o 854 é o dispositivo do Código que trata da penhora online. E ele diz que o executado pode se manifestar dizendo que determinado valor que foi apreendido de sua conta é impenhorável, porque, por exemplo, se trata do seu salário ou de sua caderneta de poupança. Isso já acontece. Essa defesa vai continuar acontecendo, mas o que eu quero aqui deixar claro é que essa defesa não pode ser acolhida sem que antes seja ouvido o exequente, porque, de fato, por mais que nós tenhamos que agilizar a execução, é necessário observar, mais uma vez, frisando o contraditório. Bom, meus caros, eu agradeço aqui o tempo que me foi destinado, agradeço a atenção de todos, já às 9h30 da noite, nesse dia frio aqui em Juiz de Fora. Fico mais uma vez muito honrado em poder participar desse evento, que é um sucesso. Estou aqui muito ansioso para ouvir o professor Alexandre Freire, que vai certamente encerrar com chave de ouro esse evento muito bem organizado pela OAB de Juiz de Fora. Um grande abraço para todo mundo e estou à disposição aí para o que for necessário. Professor Márcio, muito obrigado pela participação. A despeito de